Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu recebo aqui o advogado, especialista em direito eleitoral, Gustavo Ferreira, a quem eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Estamos em um ano eleitoral. Isso, exatamente. E não é eleição qualquer, né, Wendel? E para quem está nos vendo aqui na TV Assembleia, nós temos o que se chama de eleições gerais, que é a renovação dos cargos nacionais, presidente e vice, e dos cargos estaduais, governador, vice-governador, senador, 2 senadores nessa eleição, suplentes de senador, deputados federais e deputados estaduais. Então é um ano bem animado. E tivemos mudanças recentes. Muitas. Né, no jogo democrático. Sim. Quando há uma mudança disso, o que acontece com os advogados especialistas em direito eleitoral, hein? Um pouquinho de desespero, não, brincadeira. Não, para a gente que advoga na área, a gente já está acostumado. É uma mudança menor do que a de 2016, porque eu lembro que 2016 foi bem impactante, né? Mas é bem maior essa. 2016 foi menor do que a atual. Mas não houve um choque? Eu lembro de muitos momentos, você dizia assim, eu lembro, uma das primeiras regras era, não pode ter, o apresentador não pode passar de 25%, aí você viu um show de apresentadores passando de 25%, e isso não deu mas nada. Mas aí o que aconteceu? Em 2000, mas a observação foi muito importante. A alteração, primeiro, como a gente está acostumado, é porque eu advogo há 18 anos, eu nunca fiz 2 eleições seguidas com as mesmas regras. Então, cada 2 anos, se o legislador não muda, o TSE muda. Tem até ano que o legislador diz, não, esse ano a gente vai manter as regras. O TSE vem com a nova interpretação, bom, paciência. Certo. Então a gente está acostumado, a classe política sente mais que a gente. Em 2016, se foram as alterações de 2015, elas afetaram aspectos, se me permite, que tem mais a ver com quem está trabalhando na parte de mídia, com quem estava trabalhando na parte de prestação de contas, os contadores. Para a gente que era advogado, essas mudanças tiveram um impacto maior. Para o eleitor, não. O eleitor, todo respeito, o eleitor claro, não vai estar olhando se o tempo da TV é 20%, 25%, se é 30%. Ou se o apresentador falou demais. Isso aí não, vai cortar, vou desligar a TV. Né? Então, para o eleitor, não sentiu. Se a gente levar em consideração o eleitorado, que quem a finalidade das alterações eleitorais tem a ver com os candidatos e com os eleitores, aí nós temos uma mudança profunda em 2017 para 2018, afetando candidatos e eleitores. E ainda uma mudança para 2018 com programação para os anos seguintes. Sim, ainda tem com essa vantagem. Bom, bem lembrado. Eu fiz uma mudança para agora, já prevendo alterações mais adiante, nós vamos até mencioná-las. E o que não descarta, vamos tornar mais divertida a conversa, que até 2020 ainda serão aprovadas outras modificações. O presidente do Senado mesmo, Eunício Oliveira, ele já declarou que ele quer adiantar ao máximo o que puder da reforma política, para que, se essa legislatura não voltar, já que é o ano de renovação de mandatos, que a próxima, ao tomar posse, o faça. Ele já deixou uma declaração expressa nisso. Que dá um tempo do desgaste diminuir até a próxima eleição. Dá um tempo de ter a discussão, e em 2020 a gente ter regras ainda mais radicalmente diferentes. Certo. E aí o que é que a gente vai trazendo para os eleitores e candidatos? O que é que mudou tanto assim, né? Certo. Que a gente está falando. Isso. A primeira mudança, eu vou começar pelo aspecto menos perceptível dela. A maioria dos eleitores não se apercebeu que nós não temos mais horário partidário. Sim. O horário partidário morreu em 2017, pelo menos por enquanto. Certo. E o que é horário partidário? O horário eleitoral é aquele horário que o candidato aparece na TV e diz, olha, vote em mim. O horário partidário é aquele horário que o partido aparece na TV e diz, venha para cá. Nós somos um partido bom, nós somos um partido legal. Esse horário partidário acabou. E acabou por... Já não tem passado mesmo, né? Não, acabou. 2017 foi o canto do cisne dele. Certo. Mas por que ele acabou? Porque esse horário partidário é gratuito para os partidos, mas não para o governo, para a União. O governo federal bancava esse horário. E como é que ele bancava? É o que a gente chamava de financiamento indireto. Na hora que as emissoras de rádio e TV iam pagar seus impostos de renda, elas abatiam o tempo destinados ao horário partidário. Certo. E aí, quer dizer que esse dinheiro não vai ser mais abatido? Não. Mas esse dinheiro vai para onde? Aí vem a grande mudança. Tem uma mudança perceptível que decorre de uma mudança maior. Vai para o fundo
eleitoral de campanha. Ou fundo eleitoral, fundo de campanha, cada um dá um nome. Eu uso o fundo eleitoral de campanha para não ter briga, né? Certo. E o que é esse fundo eleitoral de campanha? São recursos federais que vão ser destinados aos candidatos na eleição desse ano, para que eles possam usar na sua campanha eleitoral. Isso É novíssimo. Tá? Eu antigamente, Wendel, a gente pode ter aqui alguém assistindo a gente que diz, sim, mas eu já tinha um fundo partidário que eu podia usar para financiar, mas o fundo partidário nasceu para as atividades do partido e quando sobrava alguma coisa, para ele destinar aos candidatos. Não, agora tem um fundo específico para os candidatos. Os partidos vão receber. Na ordem de 1 bilhão e 700 milhões. Exatamente, 1 bilhão e 700 milhões. Para todo o Brasil. Todo o Brasil. E tem de ser um valor desse. Desculpa. Sim. Tem de ser um valor desse. No tamanho que o Brasil tem. Ninguém faz com todo o respeito. Eu até brinco em sala de aula, o nosso menor município é Pindoba, né? Ninguém é candidato a prefeito de Pindoba com R$500. Quanto mais governador de Alagoas, quanto mais presidente da República. Né? E aí a gente não está falando nem deputado estadual, deputado federal, são necessários recursos. Esse financiamento surgiu porque foi proibido o financiamento de pessoa jurídica em 2016. E foi uma alteração legislativa decorrente de uma alteração jurisprudencial. O TSE virou e disse, pessoa jurídica não pode doar mais. Aí os partidos... Já não pôde em 2016. Já não pôde em 2016. Aí o legislador já tinha decisão do STF e disse, bom, vou aproveitar a decisão do STF e transformar em lei. Não tem mais doação de pessoa jurídica. Então, a Mercadinhos S.A. não pode doar mais para nenhum candidato. Só quem pode doar agora é o João da Silva. Ele, pessoa física, pode fazer doação. Só que, naturalmente, a quantidade de doação de pessoas físicas não se equipara a uma doação de pessoa jurídica. E o custo da campanha é alto. E aí se criou o fundo de campanha para poder financiar as candidaturas. Muita gente reclamou, mas é um recurso muito grande, poderia estar sendo usado em outras áreas e tal. Sim, gente, mas é uma questão de coerência. Se você quer que acabe o financiamento privado de campanha, o caminho é financiamento público. E há quem defenda que acabe financiamento, inclusive essa doação de pessoa física. Eu já vi textos de gente defendendo que o candidato não pode usar nem o dinheiro dele. Olha, se eu não vou poder receber doação das pessoas, se eu não posso usar meu próprio dinheiro, eu vou ter que ter recursos de algum lugar. E de onde vai ser esse lugar? Do poder público. É assim nos lugares em que é proibido financiamento privado. A gente não está inventando a roda no Brasil, não. A gente está copiando o que já se tem em Bélgica, em Alemanha, até nos Estados Unidos. Um ponto nesse sentido dessa eleição. Você pode doar como pessoa física. Sim. Então, qualquer pessoa pode doar. Exato. Doa para o partido? Quais as regras desta doação? Bom, excelente pergunta. Eu posso doar para o partido? Posso. Mas a maioria das doações são para os candidatos. Certo. Né? Vou pedir licença, usar você como exemplo. O Wendel é candidato a deputado estadual. Eu vou fazer uma doação, eu, Gustavo, para a campanha do Wendel. Tá? Se essa doação for em dinheiro, ela tem que corresponder a 10% dos meus rendimentos no ano 2017. Então, quanto é que eu ganhei em 2017? Aí vem a declaração de imposto de renda agora. Certo. Eu ganhei 50 mil. Então, eu posso doar 10% de 50 mil. Posso doar em dinheiro 5 mil reais para você. Mas, Gustavo, e se você ganhou na Lagoas da Sorte, né, agora, e aí você ganhou 500 mil, você não vai poder usar esse dinheiro? Não, porque eu ganhei esse ano. São os meus rendimentos no ano passado, 2017. Então, mesmo que esse ano eu ganhe na Mega Sena acumulada, eu estou limitado ao que eu ganhei no ano 2017. Você precisa comprovar de que maneira esse... Imposto de renda. Tem que declarar no imposto de renda. Declarar no imposto de renda. E essa doação tem que ser feita em cheque, em depósito? De que maneira? O ideal é que essa doação seja feita através de transferência bancária. Nada de dinheiro em cash? Dinheiro em cash de forma alguma. É terminantemente proibido. O TRE não é o ideal, mas o TRE até tem aceitado doações em cheque nominais. Certo. Né? Porque eles não têm aceitado? Porque eu posso estar... eu doando usando um cheque seu. Certo. Tá? E se é transferência bancária, não, tem que sair da minha conta.
né? Entenda? A ideia é essa. Mas aí, o TRE e TSE, às vezes, a pessoa comprovando que o recurso saiu, até considera. Mas o ideal é a transferência bancária identificada. Um dos problemas de 2016 foi que muitos candidatos e muitos partidos alegaram que o tempo ficou curto para regularizar a sua campanha. Você regularizava, muitas vezes a campanha já estava no período eleitoral e você não podia botar o carro na rua. Isso daí melhorou já para 2018? Não, continua igual. Só uma coisa da doação que eu esqueci, desculpa. Claro, passar. E quem não declara imposto de renda? Tem uma jurisprudência que diz que é 10% do limite de isenção. Hoje é 27, 29 mil, perdão, não é tributado na minha área. Aí veio com um colega que seja, então 10% desse valor poderia doar. Certo. Né? E até 40 mil em cessão, ou seja, empréstimo, usando a linguagem popular, empréstimo de um bem meu ou de um serviço meu. Certo. Né? Então eu quero trabalhar como para um candidato, eu como advogado, e aí eu faço a doação de serviço de advogado de 5 mil, 10 mil reais. Sempre pessoa física. Jamais uma empresa pode doar um serviço. O escritório de advocacia Zé da Silva não pode fazer isso. O Zé da Silva, advogado, pode. Certo. Né? Ele pode fazer essa doação do serviço. E doação de bens, como assim? Eu tenho um carro de som, eu dou o carro de som para um colega. Aí eu tenho uma casa, olha, o seu comitê vai ficar lá na minha... Olha, estou sem usar a casa, durante o período da campanha pode botar o comitê lá. Nesses casos, eu posso ultrapassar os 10% do imposto de renda, desde que eu não ultrapasse o valor total de 40 mil reais. Foi uma mudança nova. Certo. Tá? Aí fecha aqui. O que é que isso tem a ver com a sua pergunta, que é uma pergunta importante do tempo? Esse valor anteriormente era de 80 mil. Ele caiu pela metade porque o tempo de campanha caiu pela metade. Certo. E isso, pra gente que... Uma campanha que acontecia em outubro, antigamente você tinha setembro inteiro, agosto inteiro e julho. Exatamente. Agora você tem agosto... Metade de agosto, setembro e o comecinho de outubro. 45 a 50 dias. No máximo. Eu tinha 90... Você tentou reverter isso, né? Você tentou esticar isso, né? Para 60 dias. Na verdade, a ideia mais sensata, a meu ver, era uma ideia que você faria o registro das candidaturas já em 15 junho, dias maio. Antes, né? Não, bem antes. Faria em maio. Tinha um projeto que era esse. Certo. Você registraria as candidaturas em maio, faria convenção em maio, registrava a candidatura em maio, para dar tempo de ter as impugnações, né? Ter tempo de se alguém ser impugnado, não ser impugnado, ter as decisões da Justiça, né? Os TREs e TSE. E aí, quando começasse a campanha em agosto, eu já sabia. Olha, o Wendel é candidato, o registro dele foi deferido. O Gustavo Ferreira não é candidato, o registro dele foi indeferido. Certo. Ou o Zé da Silva é candidato subjúdice, em língua de gente. Ele tem o registro dele, só que a Justiça negou o registro, mas ele está recorrendo. Esse é o subjúdice. Então, a ideia era, ao fazer isso em maio, eu, na verdade, não ter mais nenhum candidato subjúdice em agosto. Eu teria aí 3 a 4 meses para resolver a vida eleitoral. Mas o judiciário não topou. E o legislativo também, né? Porque é decisão do legislativo, né? O judiciário até pode dizer, eu não gosto, mas se tivesse sido aprovado na reforma, ele não teria muito o que fazer. Vamos falar mais de eleição, a gente está indo para um intervalo aqui. Estou aqui com o advogado Gustavo Ferreira, o programa Ponto de Vista volta já.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o advogado, especialista em direito eleitoral, Gustavo Ferreira. Já está na pauta há algum tempo, virou até a palavra da moda, um pós-verdade, o fake news. E há uma preocupação do TRE, do TSE, de tudo, sobre essas notícias falsas. Como a área jurídica tem se preparado para isso? Na verdade, estamos felizes em ver que há um interesse da Justiça Eleitoral, mas nós temos um problema de natureza técnica muito grande. Se a gente, aí fazendo retrospecto, a primeira legislação no Brasil a tratar de internet, de prever sanções, tudo foi a legislação eleitoral. A gente não sabe disso. Já no longínquo ano de 2005, as primeiras regras sobre internet, sobre o que podia, o que não podia, tá, claro, foram modificadas agora no correr do tempo, antes até do Marco Civil da internet. Mas o problema que nós temos é a velocidade para você conseguir fazer isso. Né? E quando a gente trabalha com a questão de fake news, muitas vezes nós estamos trabalhando com provedores que não estão instalados no Brasil. Quando não, peço desculpa citar o nome, mas que é fato público e notório, a gente tem as redes sociais como Facebook, Instagram, uma dificuldade imensa delas cumprirem determinações judiciais e até quando elas cumprem de ter uma efetividade, porque eu tiro o perfil falso X e surge na sequência o perfil falso Y com os mesmos dados. Mas pela primeira vez você começou a identificar quem faz. Sim. Você tem o caso da Dilma recente, Sim. da eleição da Dilma, em que uma agência é identificada Sim. como produtora de conteúdo falso. Falso, sim. Aí você começa... Porque, e aí vem, a fake news ela tem duas vertentes. Tem a vertente do militante, eu sou militante do candidato ou da candidata tal, e aí eu invento, isso acontece. Sim. Né? E eu invento notícias para prejudicar o principal adversário dela ou aquele que eu acho que é o principal adversário dela. Às vezes nem é o alvo principal. E tem as empresas que oferecem serviço, que isso é fato. Sim. Tem empresas que oferecem serviço. E assim, né, não é invenção brasileira. Não é não. Vide o problema que estamos tendo com a eleição presidencial nos Estados Unidos, a discussão que teve na eleição presidencial na França, discute-se até se o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, não houve uma participação ativa de empresas produzindo fake news para gerar esse sentimento. Então, a Justiça Eleitoral, qual é o lado bom? Ela está preocupada, ela viu que é possível identificar, no caso que eu tenho uma empresa, e tentar tomar medidas. O que nos preocupa, a gente vai para o outro lado aqui, é que o que a gente tem hoje na legislação não permite, em muitos casos, tomar uma medida para acabar com isso, ou efetivamente tirar do ar. A gente tem muito mais hoje elementos para punir depois que foi feito. Isso a gente tem. São legistas, não médicos. Exatamente. A gente não cura, a gente faz autópsia. Faz autópsia. A necropsia, a gente faz a necropsia, mas curar a gente não... Então, é uma situação complicada, sem contar com essa questão do descumprimento. Claro, o Facebook melhorou muito. Tá? De uns anos para cá, quando isso começou, eu lembro que eles simplesmente não respondiam às intimações da justiça. Não responde, mas não responder de não dar bola. Até que começaram a ser aplicadas multas, começaram a ter sanções, aí apertou... Até a derrubarem, né, de uma certa maneira. Até... Né? Por exemplo, o WhatsApp pertence ao Facebook e foi derrubado. Foi derrubado. Né, até em medidas excessivas como derrubadas. Sim. Não tem sentido. Mas foram essas, principalmente, eu achei a Justiça Eleitoral no ponto foi mais sensata. Ela evitou as derrubadas, mas começou a aplicar sanções pecuniárias, pesadas. E aí o próprio Facebook fez, não, peraí, eu tenho que mudar a política, eu estou tendo prejuízo. Né? Mexeu no bolso. Na parte sensível, né? A gente falou do WhatsApp, mas é um dos maiores difusores desse fake news. Não se perde, de certa maneira, o controle nesse ponto? Perde. E esse é o grande problema. Né? Quais são os mecanismos que eu tenho? Eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram hoje, que é outro veículo. Eu tenho o Facebook. Então, assim, vão surgindo sempre novas mídias, novas tecnologias e a velocidade da justiça para tomar essas demandas, tomar medidas e a velocidade do legislador de criar regras não acompanha a velocidade dessas novas realidades. O lado bom é que o TSE tem hoje uma equipe de tecnologia trabalhando para isso, justamente com a finalidade de identificar e para passar, conseguir essas informações
junto ao Ministério Público Eleitoral. Então, é um dado positivo. Isso a gente não tinha antes só tinha reclamação. Hoje a gente começa a ver que estão surgindo medidas para tanto. Se vai funcionar ou não, só durante a campanha a gente vai poder saber. Há uma diferença no Facebook, por exemplo, Instagram, nas redes sociais, mudou de 2016 para cá, agora pode patrocinar, o famoso impulsionar. Impulsionar, isso. Surgiu essa novidade, porque em 2016 não era proibido expressamente, isso. E agora houve uma flexibilização na regra que é sensato, desde que você declare na sua prestação de contas, é uma despesa nova. Não há limite. Não, mas... O limite é o seu recurso. O seu recurso financeiro, né? E aí vem aquele alerta sempre muito sensato, que às vezes o excesso faz você perder voto. Né? E há limites, há um limite interessante, se isso for feito de forma abusiva ou de forma ilícita. Na verdade, eu impulsiono não a minha propaganda, mas uma ofensa a você. Isso eu não posso. Eu impulsiono uma fake news. Isso eu não posso. Não posso fazer propaganda para outro também, né? Não. Tem que ser minha página, vou patrocinar o governador. Não. Candidato a governador. Somente você, o N candidato a deputado estadual, por exemplo. Aí você patrocina o seu. E você não pode chegar lá e falar mal do Gustavo, que é candidato também concorrente seu. Então, porque aí já é uma proibição geral da propaganda. Você não pode ter uma propaganda negativa no sentido ruim. Claro, falar que o outro não... eu trabalho mais, eu tenho melhores propostas, isso é normal. Ele é ladrão, ele roubou, ele matou, ele violentou. Criar um ambiente, aí isso já é proibido. E aí é uma regra bem antiga da Justiça Eleitoral, seja do panfletinho às redes sociais, às mídias sociais, se aplica a sanção e se retira a propaganda. E estamos na última eleição das coligações, doutor Gustavo? Sim e não, né? Pareceu Caetano Veloso agora, mas vamos lá. Estamos na última eleição para as coligações proporcionais. Proporcionais, deputado federal, deputado estadual e, quando tem eleição municipal, vereador. Essas alianças para eleger um deputado federal, um deputado estadual, elas vão se despedir nessa eleição, 2018. A partir de 2020, eu mantenho as alianças majoritárias, ou seja, os partidos coligados para eleger um prefeito, eleger um governador, um presidente, mas no cargos proporcionais... Vereador já não pode mais. Vereador, os partidos têm que ser fortes. Os partidos têm que ter candidato, o partido tem que ter candidato forte. O que muda nesse sentido? E isso é uma das maiores revoluções que nós já tivemos no processo eleitoral brasileiro nos últimos anos, ouso dizer. Mais até que a lei da ficha limpa. É um fortalecimento dos partidos. Dos partidos e uma redução. Só essa medida, foi feito um cálculo, se não me falha, pelo Instituto de Ciências do Rio de Janeiro, IPERJ, de estudos políticos. Você sairia de hoje de 28 partidos na Câmara dos Deputados, nós temos 28, para 11. Isso sem estabelecer uma grande cláusula de barreira, né? Sem cláusula de barreira, com o sistema atual sem cláusula de barreira. Então, isso já dá uma automaticamente... Já em 2018 tem o percentual de 1,5%? Opa, boa. Aí a gente vai para a cláusula de barreira, né? O que é cláusula de barreira? O partido tem que ter uma votação, no caso do Brasil, tem que ter uma votação mínima de votos para deputado federal, ou eleger uma quantidade mínima de deputados federais para ter direito ao horário eleitoral, para divulgar, né, seus candidatos, e ter direito ao fundo partidário. Ele não se extingue. Não se extingue. E o sujeito pode Ele perde força, ele morre de inanição. Sim. Né? Ele não vai ser extinto, ele não vai receber comida. Vou botar assim. Vai ter que caçar, né? Vai ter que ir atrás, vai ter que caçar, vai ter que ser criativo. Ele não vai ter horário eleitoral e não vai ter recursos públicos, então ele vai ter que se virar por conta própria. Isso, para se ter uma ideia, você faria com que partidos como o PCdoB e tantos outros, sim, o PSOL, não atingiriam uma marca dessa? No caso... Muito provavelmente, eles vão ter que se organizar para atingir. Mas veja, não há nada de antidemocrático na cláusula de barreira. A Alemanha, que é considerada a grande democracia europeia, né, na verdade, o Brasil é um ponto fora da curva. Que não tem a cláusula de barreira. A nossa cláusula era diferente, era o quociente eleitoral, era um bicho estranho. Né? Não chegava a ser uma cláusula de barreira mesmo. Temos coeficiente eleitoral para... Temos, para essa eleição temos. Que é o quociente eleitoral, né, para quem está vendo a gente. É a quantidade mínima de votos válidos
necessários para ele obter uma vaga numa eleição de deputado federal, deputado estadual e vereador. Certo. Os partidos têm que alcançar esse quociente, esse percentual de votos, para obter uma vaga. Dá um exemplo bem rasteiro. É 135 mil para deputado federal, em Alagoas. Certo. Então, a cada 135 mil votos, o partido tem direito a uma vaga. Uma novidade no quociente eleitoral tem esse ano, que também é uma novidade grande. Os partidos que não alcançavam o quociente eleitoral estavam automaticamente descartados do processo. Certo. Automaticamente, por melhor que os candidatos deles saíssem. E aí nós temos o caso de... Eu evito falar nomes mais locais, mas vamos lá. Arnon de Melo Neto em 2002 e João Caldas em 2006, que foram muito bem votados, mas seus partidos não alcançaram o quociente eleitoral. E aí, por mais que eles tenham tido uma boa votação, eles não puderam disputar o que a gente chama de vagas de sobra, as vagas restantes. Explico. São vagas restantes. Como é impossível todo mundo ter 135 mil votos válidos certinho, ou múltiplos de 135 mil, naturalmente vão ficar votos perdidos. Sim. E aí, naturalmente, não vou preencher todas as vagas. Antigamente era do partido que tivesse o maior número de votos e tivesse já atingido. E já atingido. Então, sempre o critério era esse. Quem já atingiu o quociente eleitoral e tem a maior votação, média de votação, era a média de votação. A fulano tem a melhor média, então, a primeira vaga é dele. Aí eu fazia uma nova conta para a segunda vaga sobrante. Então, se tivesse 10 vagas sobrando, por exemplo, eu faria a conta para as 10. Certo? Porque aí é o primeiro, depois o segundo, terceiro, aí e indo. Certo. Hoje tem uma mudança. Qual é a mudança? Os partidos que não alcançaram o quociente eleitoral vão poder disputar essa sobra. Parece uma mudança boba para quem não é da área, mas para quem é uma alteração profunda. Então, eu posso ser um candidato muito bom. O que fortalece partidos pequenos também. Sim, que tenham bons nomes. Que tenham bons nomes. Né? Dante de Oliveira, da famosa emenda das diretas, ele foi o mais votado no Mato Grosso e não foi reeleito lá no Mato Grosso, deputado federal, porque o partido dele não alcançou o quociente. Com essa regra, Dante teria sido reeleito deputado federal lá no Mato Grosso. Então, assim, isso dá uma mexida no Quem não atingir pode federar? Partido que não conseguir... Não, boa pergunta. Foi discutido isso, sobre a hipótese de ser fundada federação de partidos. Né? O termo é feliz, federar. Né? Criar uma federação onde os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, que nessa eleição é de 1,5% em todo o país, sendo que deve ter votação em 9 estados, correspondente a 1%. Ou, no mínimo, isso é o mínimo. Sim. Ou, pelo menos, eleger 9 deputados federais. Porque a gente está falando de 2018. Porque isso. 2022 aumenta, 2026 aumenta. Até 2030. Até 2030. Aí 2030 chega no teto previsto na Constituição. 3%. Se 3%. Você considerar que tenha 20 partidos... Nós temos 35 hoje. 35. Se a gente adotando a regra dos 3%, a gente deve ficar entre 6 a 8. 6 a 8. Nós temos 35 partidos hoje, 28 no Congresso. Se a gente adotar esse sistema, muito provavelmente nós vamos ficar com 12, 15 partidos e no Congresso 6 a 8 na versão mais otimista. E a gente se aproxima de outros países, por exemplo, França, Alemanha. Veja, a quantidade de partidos na França e na Alemanha não é muito diferente do Brasil, não. 30, 40 partidos, não é muito diferente. O que é diferente é a quantidade de partidos no parlamento. Aí a gente se aproxima dos outros países. Né? O Brasil tem 28 partidos, o segundo país com o maior número de partidos no parlamento, eu só peço desculpa, estou na dúvida, se é Turquia ou Índia, tem 14. Ou seja, a gente tem um dobro do segundo colocado. Né? Inglaterra, Alemanha tem 6, 7, 8 partidos. Parou. Estados Unidos, pelo sistema eleitoral lá, são sempre 2. E os independentes. Né? E os independentes. E olha que os Estados Unidos tem mais de 100 partidos registrados. Muita gente diz aí, só tem 2. Não, os Estados Unidos tem partido como nos Estados Unidos tem um século de existência. E atividade contínua. Só que não elege ninguém. É um modelo, é uma espanholização da política. Né? Isso. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço. TV Assembleia sempre à disposição e agradece a sua participação. Recife é verdadeira. Muito obrigado. A gente continua com o programa Ponto de Vista. Voltamos já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim.
Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo o professor Cláudio Jorge. Professor, muito obrigado antes de tudo por aceitar o nosso convite. Estamos num momento em que o Brasil está numa efervescência, um momento de turbulência. Qual o segredo da comunicação para manter o debate respeitoso e proveitoso num momento como esse? É interessante, Wendel, primeiramente, fazer uma interpretação histórica do momento. Porque talvez aí esteja a necessidade de entender por que a história. Né? E aí, sem, sobretudo, fazer uma grande relação entre passado e presente, talvez seria impossível construir uma percepção desse momento, que, sobretudo, a partir de um momento que se dá dentro de uma tensão virtual, mas que é um momento muito real da vida brasileira. Obviamente que dentro do espaço da sala de aula, no meio cotidiano e na política do cotidiano, a gente percebe que atualmente essas tensões também acompanham uma certa condição que, na minha perspectiva, seja filosófica, social ou política, há também uma grande ausência de leitura. Se fôssemos, por exemplo, analisar o que foi 64 no Brasil, ou o governo militar no Brasil, com toda a repressão, enfim, do sistema, mas você tinha um posicionamento político histórico concreto do que era esquerda e direita no Brasil. E é interessante que, muitas vezes, o que se apresenta dentro das redes sociais, né, no mundo da comunicação, está desprovido de uma perspectiva consciente da política real e concreta. Por que eu digo isso? Recentemente, um texto do Lyotard, ele escreve sobre por que filosofar. E é interessante que ele começa a entender que a filosofia é devido porque o sujeito humano, ele tem uma ausência, há uma lacuna dessa existência. E muitas vezes as redes sociais acabam dando essa contribuição, não de forma consciente do que vem a ser o seu sujeito, mas, e aí eu vou citar Humberto Eco, apocalipses integrados. Muitas vezes se dá em um extremo vazio de um ser que, por não compreender a realidade sócio-histórica, propõe uma opinião sem uma fundamentação histórica e social. E, sem dúvida alguma, inclusive, até mesmo, às vezes, né, um certo de brincadeira, um olhar sem um compromisso histórico e ético, compromete todo um processo também de sociabilidade. Quando a gente pensa nesse momento, a gente está num momento, o pessoal costuma falar de fake news. Há também uma ignorância citada por ti agora, mas não há também uma má intenção? Veja só, o que você coloca é muito importante. Como historiador, eu não vou, por exemplo, atribuir apenas na esfera da má intenção. Eu costumo entender, por exemplo, que o fake também é uma realidade. Em Freud, a verdade é tão intensa como o inconsciente. Ou seja, muitas vezes o nosso consciente talvez esteja tão enganado como o nosso inconsciente. Então, aí existe uma realidade, isso que é doloroso. No entanto, dentro de um vazio que não tem uma resposta. Sendo mais didático, muitas vezes recalcamos uma situação político-social, ao mesmo tempo, essa crise de sociabilidade, de um mundo sem sentido, muitas vezes, porque um trabalho que foi literalmente precarizado, e esse sujeito contemporâneo concentra isso no ódio ao outro. Por não ter uma canalização social, política, história, ele vai eleger o outro como o seu principal inimigo. Só que aí é interessante.
que foge de qualquer perspectiva do Estado. Não é? Ou seja, você no anonimato, essa pessoa no anonimato, naquele silêncio do seu celular, ele vai destruir, vai invadir, desconstruir qualquer processo histórico e social. Aí, num primeiro momento, falei, a ausência dessa criticidade, dessa leitura. Não estamos discutindo projetos de sociedade. É um projeto particular, muitas vezes ambicioso, pequeno, mas que consegue mutilar um imaginário social, uma representação social. Você tem grupos montados para isso. Por exemplo, recentemente foi feito um estudo de onde partiam informações, notícias, que muitas vezes não tinham qualquer base na realidade. E você via, pelo que o grupo comentava nessas formações, que havia um interesse claro de desconstruir imagem, de acirrar um ódio, um debate. Nesses tempos de hoje, eu queria até colocar isso até antes, mas, por exemplo, eu acho que o fake news, de uma certa maneira, a notícia falsa, ela é dos tempos dos primórdios. Você tem exemplos de faraó no Egito que perdeu guerra, voltava com a notícia da vitória numa guerra. Né? Mas era um posicionamento político, posicionamento de força interna. Hoje é um posicionamento de conquista, muitas vezes eleitoral, conquista política. A rede social foi o gatilho disso ou ela realmente favoreceu, foi o terreno fértil para isso? É isso que você coloca, é o meio, não é? Veja só, vamos ilustrar isso que você falou. Aí está lá, publicaram, postaram. Muitas vezes algo sobre Clarice Lispector. Não tem nada a ver com o pensamento da Clarice. Não, porque o materialismo histórico dialético não tem nada a ver. Novamente, sem a leitura concreta. Você não desconfia, não, pelo menos. Não passa como uma grande verdade. Esse fake acaba virando uma grande verdade. A ponto de desembargadoras... Literalmente. Ou seja, publicar o que leu na Facebook. Exatamente. Eu sempre digo, né? Eu acho que a formação de qualquer sujeito, enfim, não pode ter como parâmetro apenas o título. Mas a gente fala às vezes de ignorância, mas você tem que relativizar essa ignorância. Uma desembargadora, ela teve acesso à informação e à leitura. Eu estou falando de um caso porque é o caso mais recente. Mas você tem desembargadoras e médicos, todos os tipos, professores universitários, doutores, que embarcam em fake news também. Vamos imaginar a seguinte situação. É uma obra para mim, da modernidade, o Immanuel Kant, o principal filósofo da modernidade nessa transição, né? Pai do iluminismo filosófico. E ele tem uma premissa muito interessante, que diz o seguinte, o que é o esclarecimento? Melhor, o texto é, resposta à pergunta, o que é o esclarecimento? O esclarecimento não é um acúmulo. Há uma necessidade nesse conhecimento de estabelecer dialeticamente, permanentemente, uma construção da leitura com a realidade. Aquilo que o materialismo chama de praxis. E o nosso dia a dia, a nossa modernidade, ou para outros, a pós-modernidade, exige do sujeito essa separação da vida da pesquisa em relação ao mundo do trabalho. Hoje, quem tem, por exemplo, eu vou até dizer, o privilégio de fazer uma boa leitura, de concatenar, de interpretar a obra, de fazer uma hermenêutica sobre essa produção. Então, o que acontece? Novamente, esse fake passa a ser uma verdade. Porque esse conjunto de informações vai ser a última informação. E aí uma grande questão da comunicação social. Você quer estar o quê? Pertencendo ao grupo, aqui e agora. O furo. Porque aquilo que você passa em primeira mão, você tem a vantagem de ser o quê? Nessa perspectiva, o não intelectual, mas aquele que está, segundo as palavras da juventude, antenado com a notícia. Mas só que isso é muito caro. Como combater isso? É da escola de base? É na mídia? É no clube da igreja? De que maneira combater isso? Olha, essa é uma ótima pergunta, Wender. Eu também sou professor de pedagogia.
certo? E talvez você, a sua pergunta abra aqui a principal centralidade da discussão sobre esse mundo virtual. Florestan Fernandes, ele afirmava o seguinte, que o Brasil é um gigante com pés de barro. Vamos interpretar essa metáfora. O Brasil cresceu sem uma educação básica. Mas por que ele afirma isso? Porque ele entende que a educação básica no Brasil só legitimou a grande elite. Mas em que sentido? A grande negação a essa sociedade. Porque não adianta pensar na pós sem antes resolver a educação básica do Brasil. Então, o que acontece? E isso não se resolve só com modernização. E isso não se resolve apenas com a inclusão, com os meios de comunicação, com a internet, com a tecnologia. É preciso uma formação concreta. E aí o que acontece? E aí é o grande resultado. Porque quando falamos de educação e informação, não vamos entender apenas a questão do conteúdo. Né? A escola não é só conteúdo. Porque se fosse só conteúdo, eu poderia educar minha filha em casa. É sociabilidade, é compreensão do outro, é alteridade. E o que acontece? Na ausência dessa prática e desse ethos, a internet e o mundo virtual acaba confirmando esse grande mal-estar da civilização. Um grande estranhamento. Isso faz lembrar essa obra de Freud, uma outra intitulada O Futuro de uma Ilusão. Olhe o que os meios de comunicação acabam apontando. Que esse futuro poderá literalmente ser uma ilusão. A crença no processo civilizatório, da tolerância, do projeto da modernidade, e ao mesmo tempo, com todo o saber e toda a tecnologia, eu não consigo compreender o outro. E por isso essa é uma grande dúvida, né, que é da escola de Frankfurt. A quem serve o progresso? Sem humanização. A gente precisa refletir isso. Urgentemente. Mas, de certo modo, falando do Brasil e falando do governo atual, e falando do que sustenta esse governo federal, não há uma intenção exatamente do contrário? Você vê reforma do ensino médio, você vê retirada de alguns de filosofia, de sociologia, dessas maneiras. Não está se buscando muitas vezes o que a gente via numa medicina, num curso de medicina, num curso que não tivesse humanas, num curso de exatas, em que não se discutia a pessoa, então você formava um médico tecnicista. Não está se buscando esse tecnicismo na sociedade brasileira? Veja só, mais do que nunca, e com um grande atraso, o governo atual aposta na política neoliberal. Como entender? Não é? Houve o consenso de Washington, a Argentina sofreu. A burguesia argentina, no consenso de Washington, no outro dia foi catar papelão. O Brasil já inseriu o processo educativo, cultural, dentro desse modelo neoliberal. O que significa isso? Vamos entender. É a tentativa de mostrar e apontar e determinar uma máquina, ou melhor, um Estado enxuto. Mas o que significa esse Estado enxuto? Obviamente, a chamada reestruturação do capital. Mas, Cláudio Jorge, como assim? Para deixar ainda mais possível de entendimento. É uma sociedade onde só tem como pressuposto da lógica a reprodução do capital. E aí, obviamente, a gente começa a entender o estrangulamento, como você muito bem colocou, a reforma trabalhista, né? A reforma do ensino. A tentativa da reforma da Previdência? A tentativa da reforma da Previdência. E aí uma grande questão que a gente precisa pensar. E, sobretudo, historicamente. O nosso Brasil, né, se é possível dizer que é nosso, ele historicamente foi construído a partir de um modelo de um Estado puramente opressivo, que é o modelo português. O nosso Estado ele não foi construído a partir das lutas sociais e das revoluções, como foi a francesa e a industrial. Então, o que significa dizer? Que o Estado ele não está querendo compreender a sociedade brasileira. Até porque quem construiu esse Estado
não passa por aqui. E aí, por que pensar educação? Por que pensar, por exemplo, um trabalho onde liberta o sujeito, o homem? E essa contradição interessante, que ela é histórica. Quando a gente pensa no modelo atual, mas é uma grande herança histórica que o Brasil está apenas construindo e tentando objetivar. E, obviamente, né, talvez seria um modelo neo-helbesiano, né? Ou seja, um Estado contra tudo e contra todos. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo desse momento com o Cláudio Jorge. O Cláudio Jorge volta daqui a pouco com a gente no Ponto de Vista. A gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos aqui no último bloco com o professor Cláudio Jorge. Professor, a gente falando sobre construção de ideologia, construção dessa sociedade, às vezes fica a discussão na rede social, na imprensa, de uma certa maneira, sobre o que é a direita e o que é a esquerda, com trocas de apelidos carinhosos entre os dois, o esquerdopata, a direita coxinha, nesse sentido. Qual o papel desses jornalistas, o senhor é um formador de jornalistas, ou desses psicólogos, formador de gente, né, que pensa, gente, Comportamento. de colaborar com uma sociedade que realmente evolua em termos de conceitos? Veja só, primeiramente vamos ao conceito. Talvez seja atualmente uma grande crise, né? Porque eu sempre penso o seguinte, que quando a gente fala em política, a primeira referência que temos é a Revolução Francesa. Certo. E se em algum momento a sociedade perdesse de vista, a política poderá acabar. Então essa para mim é a principal crise societal. Perder a referência do conceito do que vinha a ser a política. E aí eu não preciso falar de Aristóteles, mas no mundo contemporâneo. E é interessante que ao mesmo tempo o que preocupa é também a formação. A gente não pode colocar na formação de qualquer profissional apenas o olhar sobre o mercado. Porque em algum momento da vida desse profissional, a sociedade vai cobrar. Por que eu digo isso? Porque eu não posso compreender, seja jornalista, psicólogo, o próprio historiador, sem essa bagagem cultural. E ainda um pouco mais adiante. Não basta apenas ler ou interpretar, ou fazer a matéria, a entrevista, ou clinicar. Também isso é o resultado do que você lê. Porque se for ler por ler, qualquer um pode fazer isso, acumular leituras, viagens. Não, você pode ler o dia inteiro se quiser. Exato. Agora, daí, objetivar em algo concreto é uma outra dimensão. E é interessante porque a gente começa a perceber socialmente que a própria necessidade da citação, da interpretação da obra, que hoje em dia, inclusive fazendo a crítica a esse mundo chamado o dito pós-moderno, vem abrindo mão de uma leitura social
e, sobretudo, histórica da realidade. Então, o que acontece? Que você acabou citando aí. E aí, a primeira notícia que é dada, eu só faço concordar, porque eu não tenho mais a capacidade crítica de poder construir e reconstruir a notícia. E até mesmo, por exemplo, e interessante que estamos vivenciando também o mundo da autoajuda. O aluno, hoje em dia, ele precisa entender que não apenas você precisa entender e interpretar o texto, mas também tentar identificar quem é o autor, a sua condição política, social, a editora, porque é um conjunto da obra. E você não pode ficar apenas na leitura superficial do texto. Não é? Eu sempre digo assim, na sala de aula, que todo meu aluno ele tem assim, a possibilidade de, quando vê um livro, pelo tema, interpretar. Qual é a perspectiva política e social desse tema? Porque eu digo, é como aquele caso do Édipo, né? O Édipo Rei, de Sófocles. Se você não interpreta, você vai ser engolido. Não é? É o que vem acontecendo. Perdendo essa capacidade de interpretação e cultural, qualquer notícia que é dada, você facilmente entra no processo de alienação. E isso vem acontecendo. E, novamente, o que você falou é muito forte. Independente da classe social. Tá ok? O sujeito alienado não é porque pertence a uma condição de precarização. Você pode estar na elite e ser mais um também que está dentro de uma leitura literalmente superficial. Essa falta de leitura faz com que um presidente que estava numa rejeição de 3% vá a 15%, ou de aprovação de 3%, vá a 15% de aprovação com uma decisão de apoiar uma intervenção federal na segurança Literalmente, pública? até porque o que vai mexer com isso será o dado econômico. Né? A gente está abrindo mão dessa leitura da existência para apostar apenas na condição da segurança. Né? Isso é um elemento freudiano. O homem moderno trocou a felicidade pela segurança. Como explicar tantos jovens que não passaram pela ditadura, desejando a volta da ditadura? Pronto, você mesmo respondeu, né? Ou seja, não sofreram o poder, o sacrifício e a tortura. Seria numa época de celular, tablet, internet livre, falta recursos para entender o que foi aquele período militar? Sim, com certeza. Isso é muito importante, viu, Éder? Muito importante. Talvez seja um momento decisivo da entrevista. Eu perguntei um certo dia, um amigo meu do Recife, historiador, o seguinte: hoje em dia existe uma alta produção de excelência. E eu perguntei o seguinte: nessa produção de excelência, cadê o novo Kant? Cadê o novo Platão? Cadê o novo Aristóteles? Produção para dar resultado. Produção que tem ranking. Então, essa entrada ligeira na modernidade ou na pós-modernidade tirou o chão teórico e crítico da sociedade. Ou seja, eu quero participar, mas como você vai participar, isso pouco importa. E a mídia mexe muito com isso. Você citou Kant. Se você olhar a vida, as biografias de quem citou, você vai perceber que houve um tempo de maturidade, um tempo de dedicação a essa produção de anos. A sociedade de hoje não pede que para o Cláudio Jorge virar Kant, ele vire em 2 meses? Literalmente. Literalmente. E aí é o seguinte... É curso de fim de semana, vire Kant. Isso. Em meia hora, em 40 minutos. Vire Kant lendo em 10 minutos Exato. por dia. Uma leitura rápida. É verdade? Pronto, eu acho que aí está o grande... Porque você vê, eu digo às vezes da produção de excelência, mas você exige, pelo que eu converso com professores também, que ele tenha sempre um artigo sempre publicado, uma pesquisa em atividade, um livro sendo publicado, e ele vai sendo absorvido por uma demanda gigante, e o tempo da produção... Eu vou citar você vai identificar, você é da área de comunicação, você vai entender muito bem. Você lembra muito bem de Adorno em Horkheim. Sim. Né? Adorno lança a tese, na década de 60, a indústria cultural. E aí a indústria científica. Né? Ou seja,
a grande alegoria benjaminiana, né? O esvaziamento do concreto. Ou seja, e aí o que acontece? E ao mesmo tempo, precisamos entender que não é apenas uma decisão do sujeito, mas o modelo que a realidade objetiva impõe ao sujeito. Não é? Obviamente, a gente não pode entender que o tempo de Kant será o tempo de um professor atual, jamais. Mas não é porque a verdade não esteja posta que ela deixou de existir. Ela existe. Enquanto obra da realidade, do pensamento, ela não inexiste. Ela está concreta. Mas o que acontece? O mundo do trabalho, né, exige que você agora... A crise da aura. Né? O artista, na Idade Média, ele levava uma vida na obra no Renascimento. E com o nascimento, a invenção da fotografia, um clique. Baudelaire ficava espantado. E agora? Eu vou deixar, vou perder, mas vou sobreviver como com a arte? Se com um clique, hoje em dia. Eu até concordo que é uma releitura artística, filosófica, literária, estética, mas alguém vai pagar por isso. Né? Porque, e já estamos sentindo isso. Você muito bem colocou no começo, não é? Essa violência, uma certa barbárie, não é? Ela só vista durante o nazismo, o nazifascismo, e agora é retomada. Isso faz lembrar, você novamente coloca, uma outra questão, que é do Alain René, que é da novela Vague, né? Cair do cinema, e ele vai trazer o filme Noite Neblina, que foi sobre a comemoração da Segunda Guerra Mundial, e esse filme vai ser finalizado no Recife, Departamento de Comunicação do Recife. E no final do filme, é um filme, quem quer entender cinema ou fazer cinema tem que assistir o documentário. E ele diz, olha, no final do filme, do documentário, ele diz, olha, os judeus sendo julgados. Quando vai começar o tribunal de Nuremberg, ele vai dizer, olha, você acha que esse alemão aí é diferente de nós? Quem era o exército, os militares, os oficiais de Hitler? Ouviam o quê? A alta cultura. Mas, no entanto, desprezava, humilhava o semelhante. A cultura não é garantia de tudo. A cultura não coloca o sujeito nessa condição de humanização em relação ao sofrimento e entendimento do outro. Ela pode possibilitar, mas não garante. Né? Imagine com essa fragilidade, né? Essa mansidão e a massificação daquilo que a Hannah Arendt coloca. A banalidade do mal. Chegamos a um extremo que não importa mais o mal. Eu acho que é uma grande crise, sim, e que ela, para mim, está não só na esfera da educação, como também, literalmente, do capital. E muitas vezes maquiada em nome de defesa da família? Também, sobretudo, né? Sobretudo porque quando você vai, por exemplo, estudar o fascismo, o nazismo, você vai entender, por exemplo, que a própria família sustentava todo o modelo nazifascista, né? Com aquela nazi de Erich Fromm, da família tradicional, enfim, acabava assim, nesse sentido, a época, a tradição legitimava também o poder, né, e a ganância. Muito obrigado, professor. Agradeço. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.